eu estou cansada de ver pessoas que são vítimas das suas equipes. E isso não é assim brincadeira, isso é sério, isso é sério. Um processo na justiça pode te custar muito caro. E não é só um processo na justiça. Às vezes, aquela pessoa que está fingindo que trabalha acaba tendo um preço muito alto. Então, na hora que nós escolhemos as pessoas para que elas venham para a nossa empresa, para o nosso time, para nos representar, a gente tem que ter, ó, um olhar bastante atento, porque é comum as pessoas passarem as ordens ou então passarem as instruções, criarem um regimento interno e o regimento interno não funcionar. Havia um caso no grupo de WhatsApp que a pessoa tinha 6 lojas e todos os funcionários se atrasavam para chegar. Às vezes ela precisava até abrir a loja e as pessoas, né, as balconistas, no caso, as vendedoras, não tinham chegado ainda. Olha o absurdo, a ponto do cliente ligar e falar, olha, sua loja está fechada. Já pensou uma coisa dessa? É muito desagradável quando uma coisa dessa acontece. E ela passou por isso. Então, nós começamos a fazer o cálculo de quanto dinheiro ela já tinha perdido. E realmente ela já tinha perdido muito dinheiro em função da quantidade de funcionários que se atrasavam. As pessoas não respeitavam muito. Talvez por ela ser muito jovem, ela não tem muita ideia do que acontecia, né? Mas você que está aqui me assistindo, você precisa entender que essa equipe, ela tem com certeza as suas responsabilidades. Você fez um contrato, é uma relação de emprego onde tem o empregado e o empregador. No grupo do Facebook as pessoas sempre falam assim, nossa, mas que termo horrível, empregado. Agora se usa colaborador. O RH cria um monte de termos, colaborador, parceiro, amigo. Tem gente que fala até aqui nós somos uma família. Toma muito cuidado com esses termos, porque o que acontece? Família, como é que você vai mandar embora depois? Porque não tem ex-filho, né? E aí fica uma situação bem complicada depois para dispensar. E a CLT, desde 1943, os termos que ela utiliza é empregado, empregador. E você precisa ficar muito atento ao contrato de trabalho que você tem com o teu empregado. Porque muitas vezes o dono da empresa não sabe nem onde está o contrato. E se você tem um salão parceiro, cuidado redobrado. Porque se você tem um salão parceiro, você não pode aplicar uma advertência nessa pessoa. Por quê? Porque ele é um empresário. Então, como é que você vai advertir o empresário? Então, todas as possibilidades de advertências que você iria aplicar, você precisa deixar muito claro, muito detalhado ali no contrato. E isso não significa que na CLT, só porque você pode aplicar advertência, não tem que estar tudo muito claro também. E também, porque como é que você vai aplicar uma advertência de algo que você não combinou? Eu me lembro de um aluno que ele estava assim muito bravo. Por quê? Porque o motorista, ele tem uma empresa de vans, né? Então eles fazem transporte e são muitas vans, muitos motoristas, mas tinha um motorista que simplesmente não colocava óleo, o motor do carro fundia e daí ele queria descontar o motor da van do motorista. Pode? Pode ou não pode? Diz a CLT que se o empregado te causar um dano, sim, você pode descontar. Mas será que ele consegue fazer esse desconto do motorista, do motor que fundiu? Como é que você vai fazer para provar que houve um dano e que houve um dolo, no caso, né? Que o responsável por esse dano foi o motorista que causou. Ele pode dizer que o motor estava velho, ele pode alegar o que ele quiser e você não vai conseguir provar. Mas se você tem um contrato de trabalho que lá está escrito que ele é responsável por cuidar do carro, ele é responsável por trocar o óleo, saber a data. Eu sei que o dono da empresa, ele gritava, ele falava assim, não é possível, Carmen, qualquer motorista sabe que você tem que colocar óleo no carro para o carro poder funcionar. Não é possível que o motorista profissional não saiba. Ele sabe. Mas você tem o contrato escrito?
Tá escrito lá de que ele tem que colocar o óleo. E ele ficava bravo, ele ficava nervoso. Não tem como. Aquilo que é combinado não é caro. Então você tem que ter muita atenção ao contrato da tua equipe. Como é que é feito esse contrato? Porque geralmente utilizam aquele modelo padrão que todos os contadores do Brasil inteiro eu já descobri que usam. É aquele modelo de contrato que fala que pode tudo, que o funcionário ele é obrigado a se mudar para qualquer lugar do Brasil, que ele é obrigado a trabalhar em qualquer horário, que ele é obrigado a comparecer na empresa assim que chamam, em qualquer dia. E não é bem assim. É um contrato leonino, é um contrato que quis abraçar tudo e acaba não abraçando muita coisa. Nós temos que tomar muita atenção ao que diz o contrato de trabalho, porque ali é o começo de tudo. E se ali, no contrato do motorista, está escrito que ele é responsável pela van, e uma porção de coisas que estão sob a responsabilidade dele, aí sim você pode descontar. Se quando ele sai de manhã ele tem um checklist, melhor ainda. E nesse checklist que ele tem que verificar o pneu, tem que verificar o óleo, tem que verificar uma porção de coisas, melhor ainda. Porque ninguém quer um empregado para depois ficar descontando as coisas dele. Não é esse o objetivo. O objetivo é justamente que a gente tenha um empregado e que as coisas funcionem. E a gente tem empregados porque o nosso negócio cresce. Nós passamos a ter mais clientes, nós precisamos de mais pessoas. E esses empregados, pessoas que também queiram crescer e assumir responsabilidades. E para isso, o contrato de trabalho é o primeiro passo, para que você possa chegar à conclusão que se a bênção realmente fundir o motor da van, como aconteceu com esse meu aluno, se você vai poder descontar ou não. Está no contrato? Está na decisão de cargo? Você tem um termo de anuência sobre isso? Porque sim, você não pode sair fazendo descontos também à torto e à direito do salário da pessoa. O que você pode descontar é os 6% do Vale Transporte. Isso você pode descontar. Ah, mas a minha empresa eu desconto uma parte do almoço. Você tem um termo de anuência? Ah, mas na minha empresa eu desconto uma parte da assistência médica. Você tem um termo de anuência? Você tem que ter um termo de anuência e de concordância.